Então, eu realmente não acredito que alguém seja tão louco a ponto de pensar que pessoas normais usam esse tipo de expressão no dia a dia. Na verdade, querem intimidar com isso. Querem deixar claro para eles que aqui existem problemas de proporções enormes. Já que vocês parecem burros demais, já que vocês nem conseguem repetir o que a gente fala, vocês precisam admitir que nós, como elite, como vanguarda, somos fundamentais para resolver os problemas sociais correspondentes. Depois dessa entrevista, fiquei absolutamente chocado e isso me permitiu responder tantas perguntas. E, por exemplo, por que ainda existem tantas pessoas na Alemanha hoje que votam, entre outros, no SPD e na CDU, mesmo sabendo muito bem que eles são totalmente responsáveis pela miséria dos últimos anos e décadas? E as pessoas ainda acreditam que esses dois partidos vão tirá-las da crise. É exatamente sobre isso que se trata o vídeo de hoje. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Vamos assistir a essa entrevista, onde eu ainda posso dizer: a estupidez das pessoas, em parte, é algo que eu não consigo explicar. Também é o contrário. Uma política em relação à própria população depende muito, mas muito mesmo, de como ela é apresentada linguisticamente. Então, como se vende a própria política? Ou seja, como um governo vende sua própria política para o seu povo? Isso determina como serão as reações, se as pessoas engolem com raiva o que mastigam por elas ou o que está sendo oferecido a elas, ou se elas aceitam isso como um desenvolvimento razoável ou como um desenvolvimento necessário e inevitável. Esse ponto que ele levanta já passou tantas vezes pela minha cabeça, e escreva aí embaixo o que você acha de uma afirmação dessas. Se alguém viesse me vender isso e dissesse: ok, a gente economiza em tudo, economiza no desenvolvimento internacional, economiza em subsídios para o exterior, economiza na proteção das florestas, em todo tipo de coisa. Então eu também aguentaria isso e deixaria para lá. Mas quando eu ouço, por outro lado, que estamos gastando 1 milhão para árvores que plantamos, 18 mil euros por uma única árvore em Berlim ou em Baden-Württemberg. E por outro lado, eu ouço, sim, a cobertura familiar no seguro de saúde vai acabar. Então isso não é explicado de forma razoável e aí aumenta também o ódio das pessoas contra esse governo. Por que uma árvore tem mais valor do que, por exemplo, uma mãe que tenta educar seus filhos em casa? Por que tudo precisa ser sempre completamente exagerado e por que precisam mentir para nós do começo ao fim? As pessoas lá fora não são burras. Isso também fica ainda mais claro, o que pessoalmente me incomodou tanto nessa entrevista. Eu editei toda essa 1 hora e meia para vocês, acho que ficou em cerca de 35 a 40 minutos. Vender a política deles muitas vezes é algo extremamente ridículo, né? Então todos esses nomes de leis enormes que a grande coalizão sempre inventa, tipo lei da boa moradia ou algo assim, isso é meio ridículo. Sim, que isso é um tema de esquerda acima de tudo. O fato de ser um tema de esquerda se deve, é claro, ao fato de que os esquerdistas geralmente têm uma grande trajetória educacional. Ou seja, eles são estudantes de ensino médio, são estudantes universitários, muitas vezes até atuam em profissões acadêmicas. Ou seja, falar linguagem, escrever, ler, discursar faz parte do cotidiano deles de uma forma ou de outra. Exatamente. E enquanto as ciências naturais e tudo que, por exemplo, tem a ver com matemática, ainda são bastante marcados por uma abordagem muito conservadora. Durante anos, realmente fiquei entre esses dois mundos. Mas, acima de tudo, também vi quantas pessoas foram excluídas porque, por exemplo, eram conservadoras. Hoje em dia, nas escolas da Baixa Saxônia, matemática está sendo deixada de lado e educação financeira você praticamente não encontra mais em lugar nenhum. Então, já naquela época quase não existia isso, ou quem realmente entende de bolsa de valores, por exemplo, para gerar renda, ou simplesmente para complementar a aposentadoria. Não, muitas pessoas simplesmente têm pânico absoluto disso.
que você então fique imune a isso e possa dizer a si mesmo: eu sou normal e está tudo bem assim. Então, eu realmente acho que faz sentido, que seria possível, de forma sensata, dar um significado positivo a isso novamente, com toda a abertura. Então, acho que essa já seria uma estratégia sensata. Então vamos simplesmente fazer isso. Por exemplo, como você poderia começar totalmente seguro, sem dinheiro, sem risco, para ver se a bolsa, por exemplo, é algo para você. E é claro que eu tenho algo na manga de novo. E isso é exatamente o Ultima Markets, um corretor regulamentado na Inglaterra pela FCA e, ao mesmo tempo, patrocinador do clube de futebol Inter de Milão. E agora vou te mostrar meu logo aqui, no Risk, e também vou te mostrar meu plano no Risk. É super fácil e super simples. Basta inserir suas informações aqui. Como já fizemos isso no último vídeo, não posso fazer de novo agora. Agora é só clicar aqui em abrir conta. Vá para a conta demo. Escolha entre Standard ou Raw. Basta selecionar sua moeda, nesse caso, Euro. Coloque aqui qualquer alavancagem, defina 100 mil euros e simplesmente teste tudo isso. Ao mesmo tempo, eu recomendaria fortemente que, se você quiser começar com 50 euros, aproveite também o bônus de depósito. Participe do Traders Cup definitivo. Isso começa a partir de 250 euros e o sorteio, sim, você pode até participar dos sorteios se quiser depositar 250 euros. E esse, na minha opinião, é o mais fácil, o caminho mais fácil, mais simples e, acima de tudo, o mais sensato. Abra uma conta demo e faça uma transição tranquila. Comece com 50 euros. Brinque um pouco com isso, não vai te custar nada, talvez um pouco do seu tempo. E aqui embaixo você encontra um link. E muito importante, sempre dê uma olhada na página de promoções. Eles têm algumas ofertas realmente incríveis, de vez em quando. Importante dizer aqui, eu não dou consultoria de investimento. Operar com produtos alavancados envolve certos riscos. E, por favor, sempre prestem atenção. Operar com produtos alavancados não garante lucros, não importa o que te digam. Clique agora no link abaixo na descrição e dê uma olhada nas playlists lá embaixo também. Lá você vai ser guiado do começo ao fim para começar da melhor forma. Mas sim aquela que tenta intimidar. Então, eu não acho que os participantes malucos do seminário avançado, que falam coisas como pessoas não brancas ou você precisa me ajudar, LGBTQU, eu não consigo. LGBTQ, muito bem. Muito obrigado. Então, eu não acho que alguém seja realmente tão louco a ponto de pensar que pessoas normais usariam esse tipo de expressão no seu dia a dia. Mas o objetivo é intimidar. Ou seja, querem deixar claro para eles que aqui existem problemas da maior gravidade que precisam de tais denominações. Eu acho que são expressões que precisam de tais denominações na sua linguagem do dia a dia. Mesmo apenas repetir o que dizemos para vocês, vocês devem perceber que nós, como elite, como vanguarda, somos fundamentais aqui na solução dos respectivos problemas sociais. E esse é justamente o grande problema em todo esse contexto geral. Isso só cria ainda mais problemas, porque as pessoas aqui na Alemanha já não estão mais dispostas a simplesmente fechar os olhos e dizer: sim, eu aceito tudo isso. E se lá fora estiver acontecendo um dia de Christopher Street e todos estiverem correndo por aí com bandeiras de arco-íris e houver contra-manifestantes, isso é tão condenável quanto, por exemplo, qualquer outro protesto. Quando há uma marcha da direita pela Alemanha e manifestantes de esquerda estão lá e acaba havendo tumulto. Ambos estão errados e, ao mesmo tempo, eles percebem que sempre só um lado é perseguido. E esse é o grande problema, que as pessoas de repente percebem, também por causa das redes sociais, tipo: ei, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Será que eles querem só enganar a gente, como a gente sempre costuma dizer? Dos direitistas ou dos conservadores, dos burgueses, contra esse poder unilateral da linguagem da esquerda. Mas, como eu disse, não é tão simples, porque o efeito amplificador da mídia pública ainda é muito grande.
principalmente na repetição, ou seja, na possibilidade de repetir constantemente. Você acabou de mencionar o termo energias renováveis. Para uma pessoa comum, é quase impossível questionar esse termo ou considerá-lo de alguma forma problemático. Porque eu diria que nesse caso, né, os esquerdistas ou os verdes também conseguiram, né? Criar um termo que é visto de forma totalmente positiva e que já não se percebe nenhum problema. Então, um tabu absolutamente positivo em torno desse termo. E o que acontece se você quiser sair disso agora, você vai descobrir em breve. No entanto, as energias renováveis também apresentam grandes riscos. Por exemplo, acabou de sair que as energias renováveis congestionam as redes elétricas porque não podem ser reguladas. Isso significa que essas energias renováveis, como não temos capacidade de armazenamento, nos custam bilhões e bilhões por ano. E ao mesmo tempo, sim, é preciso intervir milhares de vezes na rede elétrica, coisa que, por exemplo, não acontece com a energia nuclear. Mas se a gente se posiciona contra essa propaganda de esquerda e diz, por exemplo, que precisamos urgentemente de usinas nucleares em Viena, aí o inferno se instala. Ouçam vocês mesmos. Nosso bom senso, nossa capacidade crítica podem ser facilmente neutralizadas, sim, até mesmo desligadas por emoções intensas. E quando essas emoções são acionadas, quando são provocadas, aí nosso pensamento crítico já não funciona direito. E nos deixamos levar por comportamentos que, de outra forma, sim, que normalmente nós mesmos proibiríamos. Ou quando você vai a um evento pop, a um show de música pop, você também sente dentro de si que certas coisas começam a acontecer, como posso dizer, surgem dinâmicas que você já não consegue controlar racionalmente. Ou seja, você nem quer mais controlar racionalmente. Eu vivi essa situação novamente há poucos dias durante um comício eleitoral. Já falei várias vezes para a minha bolha naquela época. Eu mesmo acho que o maior público que tive foi de 54 mil pessoas no Estádio Olímpico de Munique. Vocês podem pesquisar, isso foi com Jürgen Höller. Lá eu dei uma palestra sobre minha antiga empresa. Mas agora, há 2 ou 3 semanas, como eu já contei para vocês, eu estava na abertura da campanha eleitoral e fiquei muito irritado. Tinha tanta gente lá fazendo perguntas para um deputado federal, mesmo ele já tendo estabelecido o contexto antes. E chegou um momento em que eu estava tão irritado com tudo que me levantei e fiz uma pergunta técnica qualificada. E foi aí que meus pensamentos pararam novamente. Eu, claro, tinha preparado uma pergunta antes e ela, bem, de alguma forma sumiu da minha cabeça. Então eu conheço bem essa situação, esse pensamento racional, para justamente quando você não está no seu ambiente habitual. E é exatamente isso que as pessoas aproveitam. Você certamente já passou por isso. Em algum momento, nem que seja numa loja cheia, desenvolve-se uma certa dinâmica. Não sei, comenta aí embaixo se você sabe do que estou falando. E justamente porque é assim e a propaganda opera dessa forma, ela sempre funciona. Acontece que ela usa métodos cada vez mais sofisticados e, claro, hoje em dia não faríamos propaganda como era feita na RDA. Sim. Isso hoje é considerado primitivo. Eu diria que o que acontece hoje, por exemplo, no Tagesschau, é uma forma muito mais sofisticada de propaganda. Embora técnicas muito antigas ainda funcionem, é claro. Se vocês não conhecem, existe esse bloco da mídia pública, né? Eles sempre revisitam isso, explicando do que se trata. Essa propaganda constante, algo é tirado do contexto. Por outro lado, sempre há alguma coisa sendo manipulada. Ou pegam vídeos de IA, espalham mentiras de propósito. E se você tenta se defender, aí você vira o inimigo número 1. Até os tribunais rejeitam isso. Exatamente. Não pagar mais por esse aparato estatal de propaganda, embora, bem, já está provado que é, em parte, uma imprensa mentirosa. Mas se você conversar agora com pessoas mais velhas, que só têm esse meio porque o usam há 50, 60, 70 anos, você vai perceber que elas estão presas nessa bolha, porque estão presas em todo esse aparato de propaganda. Porque elas já não conseguem mais olhar além do próprio mundo.
Talvez abram o YouTube ou algo assim de vez em quando. Mesmo lá, há muitos, eu tenho que dizer assim, muitos canais falsos e, claro, também influenciadores que estão do outro lado, que ficam o tempo todo brandindo os seus fatos por aí. Mas você pensa assim, eu não ligo nem um pouco para os seus fatos. Eu só vivo uma vez e quero viver em paz e de forma sensata. E eu? Eu não me interesso pelos seus fatos. Simplesmente não me interesso por fatos, porque eu tenho uma opinião. E a minha opinião é diferente dos seus fatos. E enquanto eu tiver a minha opinião, eu posso sim expressar críticas contra isso. E se eu rejeito essas regras autoimpostas da vida, então você vai ter que lidar com isso. Porque isso é expressão de opinião. E é aí que começa esse jogo. Por isso que as pessoas ainda são tão burras, entre outras coisas. O SPD e também eles receberam. Nesse sentido, provavelmente é uma luta eterna entre esclarecimento ou racionalidade crítica e propaganda. Exatamente, e era aí que eu queria chegar, porque também existe a necessidade de propaganda. Então acho que não devemos imaginar que existam alguns vilões por aí, ou alguma elite maligna e diabólica que tenta tornar as pessoas burras ou transformá-las em fanáticos de alguma política através da propaganda. Isso também existe, mas não é o fator decisivo para o sucesso da propaganda. A propaganda é bem-sucedida porque as pessoas são suscetíveis. E porque as pessoas precisam disso, porque todos nós precisamos disso e nenhum de nós pode se afastar disso. Porque as pessoas precisam disso, porque muitas pessoas querem ter um inimigo para culpar. Eu evito deliberadamente a propaganda no meu canal, mas uso esse recurso, por exemplo, nos títulos e também nas miniaturas. Vou explicar rapidamente o porquê. Sem isso, os vídeos não têm cliques. Aí eu fico com 2, 3, 4, 500 visualizações em um vídeo desses e também recebo muita pressão do nosso comitê. As miniaturas são terríveis, pesadas, chocantes, escalada, inacreditável, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Aquilo que eu geralmente explico nos primeiros 30 a 45 segundos, esses vídeos rapidamente passam de 1000 visualizações. Se o título também parecer ameaçador, tipo bomba vai explodir, faltam 24 horas, isso ou aquilo, esses vídeos automaticamente recebem mais cliques. Mas as pessoas não reclamam disso. Claro, sempre tem um ou outro que reclama. Esses são os mesmos que clicam nas imagens normais também. Porém, seu alcance é importante, pois temos um objetivo com tudo isso. Nosso objetivo é, justamente, existem 63 eleitores de esquerda na Alemanha. Isso inclui todos, da CDU até o SPD, os Verdes, o BSW e existe o restante, que são os demais, de direita. Eleitores conservadores que, bem, estão à direita da CDU. E nós precisamos dessas pessoas que ainda votam na esquerda do nosso lado. Então, por exemplo, usamos thumbnails chamativas, textos impactantes e os primeiros 10 segundos são sempre inovadores e marcantes. E se eu não tiver nada inovador, então coloco tudo isso com música, destruição, inacreditável, vocês sabem do que estou falando. Contar isso para vocês depois, dizer qual é a minha opinião sobre isso e tentar envolver vocês, porque quanto mais vezes vocês assistem esses vídeos, mais o YouTube divulga tudo isso. E sempre para pessoas que ainda não acreditam em tudo isso, que ainda vivem às custas desse aparato de propaganda estatal. E nós vimos isso no vídeo do Hack feito pelo Ben Unscripted, onde muitas pessoas simplesmente desistiram. Elas não queriam mais ouvir tudo isso. Sobre esses sentimentos, como por exemplo também o prazer do medo ou coisas assim, as pessoas ficam em silêncio, Esteban. Quando você diz às pessoas que estamos caminhando inevitavelmente para uma catástrofe climática, isso desperta algo nelas, que é o prazer paradoxal do medo.
Especialmente quando se vive em uma sociedade como a nossa, onde a segurança é muito, muito valorizada, e nós, na verdade, levamos uma vida muito, muito tranquila, para dizer de forma cautelosa, então o tédio surge muito rapidamente. E quando o tédio aparece, a gente sente vontade de sensações fortes. A gente fica quase ávido por notícias sensacionalistas e até sente vontade de sentir medo, de experimentar sensações de medo, desde que ainda consiga mantê-las a uma certa distância. Esse desejo pelo medo ou a curiosidade por coisas sensacionais pode ser alimentado quando se iniciam campanhas de propaganda desse tipo. E com isso também se pode fazer política de forma muito bem-sucedida. E esse é exatamente o ponto crucial, que eu também uso, por exemplo. É exatamente isso, esse medo do que pode vir a seguir, o medo do que pode acontecer agora e, acima de tudo, também aquilo que ainda temos como segurança. Mas quando a segurança vai desaparecendo cada vez mais e o medo vai aumentando, chega um momento em que você não consegue mais controlar o povo. Isso é o que vemos nos resultados das pesquisas. 42% na Saxônia, Saxônia-Anhalt, ou também 28% nas eleições federais, ou agora na Baviera, nas próximas eleições, que a Baviera não ficará mais abaixo da barreira dos 5%. Essas são as coisas. Esse medo, por um lado, é claro, é uma adrenalina absoluta. Eu sei, trabalhei anos na Bolsa de Valores. E por outro lado, e aí está o ponto crucial. Mas quando a segurança desaparece e o cidadão percebe que está ficando cada vez pior, então, como ele disse logo no começo, as pessoas que não têm esse alto nível de educação formal geralmente acabam ganhando um pouco mais, que acabam se voltando contra esse regime, contra essas declarações, contra essa propaganda também, porque percebem que é exatamente isso que tivemos na RDA, só que na RDA você não podia dizer o que queria. Mas, de fato, praticamente todos lá tinham uma vida significativamente melhor, porque eles ainda tinham pelo menos essa rede de segurança, e essa rede de segurança agora está se desfazendo. É só abrir os jornais para ver isso. Crime de honra aqui, estruturas de clãs ali, falta de moradia. E quando eles tentam se candidatar por conta própria, fica muito claro que agora o medo começa até a se transformar em pânico. É isso que usamos para conseguir o maior número possível de pessoas do nosso lado. Que nós, nas próximas eleições, podemos simplesmente ser melhores e que podemos acabar com todo esse desastre. E quando você não pode mais falar o que quer falar, também não dá para aguentar por muito tempo pensar diferente. Sim, então, existe essa frase maravilhosa, novamente tipicamente alemã, que todo mundo conhece, os pensamentos são livres, sim. Estaria muito enganado quem pensasse que os pensamentos ainda são livres quando você não pode articulá-los. A longo prazo, acho que não é possível suportar pensar de forma diferente do que se fala. Então, se você obriga as pessoas por muito tempo a falar de uma determinada maneira, esse outro modo de pensar também se torna quase insuportável. Esse é o meu maior medo, que isso possa acontecer algum dia. Por isso há tantas pessoas, especialmente no YouTube, entre meus espectadores fiéis. Vou citar a Heidi, a Heike, e não quero listar todos vocês agora. Então, ou também o Patrick, sim, que tem tanto medo de não poder mais expressar isso. Se eu, por exemplo, dissesse tudo o que penso, se vocês entendem o que quero dizer, sim, então eu teria que esperar que a polícia viesse aqui em casa. Mas se for uma Katy Hummels que diz isso, então é totalmente legítimo e nesse contexto esportivo isso é até desejado. Se um Bowles, por exemplo, escreve no X e diz a Alemanha está se levantando de novo, usando esse termo de despertar, sim, então ele recebe uma visita do Serviço de Proteção à Constituição. Essa declaração de que nós simplesmente não temos mais liberdade de expressão. Eu fiz o vídeo sobre a Merkel há alguns dias, onde ela disse exatamente isso. Que mentiras! Nesse caso, ela estava se referindo a nós, sim, ou seja, que nós negamos os fatos deles, devem ser punidas.
E esse é exatamente o problema, essa doutrinação na sua cabeça. Por isso que neste vídeo eu também absolutamente evito fazer propaganda política. Por isso que eu absolutamente evito criticar duramente alguém aqui. Quando políticos falam, eu só troco a palavra e digo o poder da comunicação, sempre afirmo que isso é uma grande besteira. Que existe. Sim, é isso, né? O poder da comunicação consiste em que você pode se esquivar quando alguém faz uma pergunta crítica, eles desviam, vão para um outro assunto completamente diferente. E isso é o que há de mais perigoso acontecendo aqui agora. Se eu pergunto para alguém, como está o tempo lá fora? Sim, amanhã deve fazer 30 graus e vai estar super quente, e no Pentecostes pode voltar aquele calor escaldante, aí eu distorço essa imagem. Ao invés de me dizer que agora está chovendo lá fora e que já escureceu, esse vídeo já levou, acho que, quase 6 horas para ser feito. O fato é simplesmente que sim, se quisermos uma resposta, não vamos mais recebê-la. Sempre ficam enrolando, como vemos todos os dias no Bundestag. Queremos respostas sobre como as coisas vão continuar aqui e nos dizem, sim, então virá o outono da reforma, o verão da melhora. Agora estamos no caminho e de alguma forma vamos encontrar uma saída. Agora estamos bem, esperança de que um dia possamos colocar tudo isso em prática. Essa nunca foi a nossa pergunta. Na verdade, a nossa pergunta é simplesmente, quando vai melhorar? O que vocês estão fazendo para isso? E é exatamente isso que nunca vamos contar para vocês, porque isso destruiria completamente esse sistema. Precisamos de comunicação sempre que se trata de questões concretas. E, nós quando fazemos uma postagem no X ou algo assim, então, você não está falando, você está se comunicando. E nesse sentido, é isso que esperamos dos políticos, que eles se comuniquem de forma objetiva. Mas como eu disse, hoje em dia trata-se de transformar a comunicação em uma estratégia de defesa. Ou seja, não ser responsabilizado, digamos assim, não ser responsabilizado por nada do que se comunica. E o primeiro que realmente rompeu com isso entre os partidos tradicionais foi Friedrich Merz, que disse em sua campanha eleitoral: a esquerda acabou, nós vamos fazer política para o centro. Por isso que eu também disse, se vocês não podem votar em um determinado partido, eu não posso falar nada sobre propaganda política aqui. Então escolham simplesmente a CDU, porque é a primeira vez. Ela saiu de todo esse aparato de propaganda e disse: agora vamos voltar a fazer política para o centro. Nós vamos parar com toda essa besteira e a CSU também estava junto. E então aconteceu que eles acabaram cedendo, porque precisavam desesperadamente de um parceiro de coalizão que os encurralou. E então a CDU se tornou, sim, o mesmo partido de propaganda que todos os outros. Por quê? Aliás, o antigo governo também desmoronou. Vocês podem ver isso muito bem, por exemplo, no caso de Wolfgang Kubicki. Como ele se manifestou no X e no Bundestag? Muitos sempre o acusaram, dizendo, então faça algo. No fim, ele realmente não podia fazer nada. Não quero justificar isso. Ele deveria ter saído do partido, deveria ter encerrado sua carreira política e deveria ter assumido a responsabilidade pelo povo. O que Wolfgang Kubicki está fazendo agora, eu pessoalmente não consigo acreditar nele, porque essa é a minha opinião pessoal. Agora, acabou ficando um pouco mais curto do que eu realmente pensei. Minha opinião pessoal ainda é: quem mente uma vez, ninguém mais acredita, mesmo que depois fale a verdade. E claro, ele pode tentar consertar essa relação ao longo dos anos. Mas isso também incluiria que eu não ouvisse toda semana: mas eu não disse isso assim, eu nem falei isso desse jeito. Isso é uma mentira infame. Por exemplo, quando uma mulher com câncer me aborda dizendo que eu quero aumentar meu salário. Se tudo o que eu ouço é que foi uma mentira o que eu registrei, então isso é uma propaganda muito, muito pior. Isso também explica os índices altos nas pesquisas eleitorais, por que isso mudou de repente assim. E não, os alemães não têm compreensão quando você aborda pessoas com câncer. Os alemães não têm nenhuma ligação com você
quando se trata do dinheiro deles e, ao mesmo tempo, você percebe que o seu dinheiro está sendo desperdiçado no exterior. Isso é propaganda em estado terminal, desmoronando. E aqui, da minha maneira agradável, abri mão de tudo o que normalmente faço nos meus vídeos e acabei praticamente fazendo um podcast. Tenho que dizer, quase foi isso mesmo. Me diga, porque se você assistiu até aqui, eu sei que você pode responder essa pergunta. Você gosta desse formato? Talvez eu faça isso uma vez por semana. Sim, um vídeo desses me custa 6, 7 horas, às vezes. Vocês perceberam um pouco, né? Antes estava bem claro e agora quase só tem iluminação artificial. Desejo a vocês uma boa manhã, tarde ou noite.